Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o quanto você pode avançar. E para tanto eu gostaria de ler o texto bíblico de Efésios capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não deveríamos nos contentar com aquilo que nos tornamos. Infelizmente, algumas pessoas se contentam com o ponto onde chegaram. Elas dizem para si mesmas: é assim que eu sou, é assim que eu vou morrer, não há nada nem ninguém que consiga me mudar. É uma pena que pensem assim, porque não deveria ser assim. Porque nós podemos avançar, nós podemos nos tornar mais do que o que nós nos tornamos, podemos ser melhores do que o que nós somos. Ao invés de nos contentarmos com aquilo que nós já somos, nós deveríamos estipular uma meta para avançarmos ainda mais. Deveríamos fazer um levantamento do quanto nós já avançamos e um levantamento do quanto fracassamos, porque assim poderíamos estabelecer quais as áreas nas quais temos que progredir. E nós não estamos sozinhos nisso. A Bíblia nos ajuda a estabelecer uma meta para o nosso aperfeiçoamento como pessoas. De maneira surpreendente, o Evangelho nos aponta o próprio Jesus como meta para o nosso desenvolvimento como pessoas. Talvez você se ache inapropriado ou inapropriada para uma proposta como essa. Talvez você diga: mas quem sou eu para ser como Jesus? Ele que humanamente foi a maior personalidade da história humana. Quem sou eu? Mas a Bíblia nos mostra que isso é possível. Guardadas as devidas proporções e as devidas particularidades, a Bíblia mostra como podemos experimentar essa meta, essa realidade. No texto que nós lemos, a vida nos é apresentada como uma jornada. E nessa jornada existe um objetivo de chegada. O texto diz: até que cheguemos. Então, existe um ponto para chegarmos. E existe uma jornada que constrói esse até que cheguemos. O fato é que, enquanto nós estivermos olhando somente para nós como meta alcançada, nós nunca iremos avançar. Nós iremos sempre nos deparar com os mesmos erros, nos deparar com os mesmos defeitos. No entanto, quando nós percebemos que existe uma estrada diante de nós, quando percebemos que existe uma jornada à nossa frente, um percurso para nosso aperfeiçoamento como pessoas, então nos moveremos da posição em que nós nos encontramos. E assim poderemos ver muito mais em nós e poderemos ver muito mais de nós. E assim, se existe uma jornada, existe um ponto de chegada, o texto nos mostra que a meta de chegada é Jesus. No texto, Jesus é esse varão perfeito que tem uma estatura ideal para todos nós alcançarmos. Por isso que o texto diz: até que cheguemos ao varão perfeito, à estatura ideal. Então, a meta é alcançar o varão perfeito. A expressão varão perfeito significa ser humano completo, ser humano maduro. No Novo Testamento, a palavra perfeito não tem o mesmo sentido para nós brasileiros. Não tem um sentido de impecável, onde não há nenhum tipo de fracasso ou nenhum tipo de falha. Porque isso seria impossível para nós. Porque seria inalcançável para nós uma proposta como essa. No Novo Testamento, perfeito significa completo. Aquilo que alcança o objetivo pelo qual foi feito. Assim, se um copo foi feito para nos servir água e esse copo está pela metade, ele está imperfeito. E se esse copo for preenchido de água, aí sim ele passa a ser perfeito. Então, existe a meta de um ser humano completo, maduro, perfeito, no sentido de cumprir aquilo pelo qual foi criado. A Bíblia diz que nós fomos criados para sermos imagem de Deus, expressão de Deus no mundo.
E a Bíblia nos mostra que Jesus foi o primeiro a expressar essa imagem. Jesus foi essa imagem com o objetivo de ser o primeiro, para que aqueles que lhe seguissem pudessem seguir o mesmo projeto de expressar Deus no mundo. Isso significa que você pode ser imagem de Deus. Isso significa que você pode sim ser uma réplica do varão perfeito, do ser humano completo que foi expresso em Jesus. E você não apenas pode ser a imagem de Deus, você deve ser a imagem de Deus porque foi para isso que você foi criado. Além disso, a meta aqui é ter a estatura de Cristo, diz o texto. O que significa dizer que nós temos que ter o tamanho de Cristo, temos que crescer ao ponto de ter o tamanho de Cristo. Isso só é possível porque Ele diminuiu de tamanho. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez gente, se fez humano e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é o Verbo criador de Deus, o princípio criativo de Deus, o poder criativo de Deus que se fez homem, que se fez gente para nos alcançar. Ou seja, Ele diminuiu. E dessa forma, Ele veio para nos mostrar como nós deveríamos viver. Como é viver a imagem de Deus. E o tamanho de Cristo não tem a ver com características físicas. O tamanho de Cristo tem a ver com o caráter. O tamanho de Cristo tem a ver com consciência de si mesmo, percepção das coisas, espiritualidade junto a Deus, compreensão dos outros, amor nos relacionamentos e paz pessoal. E assim a meta é sermos como Jesus, um ser humano pleno, com a estatura de expressar no mundo a imagem de Deus, o Criador. Além de apontar essas verdades, o texto também nos mostra que existe uma maneira de chegarmos até essa meta. E a maneira é conhecendo Jesus. Por isso a expressão, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento do Filho de Deus não envolve um conhecimento intelectual. Não se trata apenas de saber a respeito. Não basta saber a respeito de Jesus, não basta saber a respeito do que Jesus ensinou. O conhecimento de que se trata aqui é conhecimento no sentido de apropriação. A palavra conhecimento nesse texto vem do grego epignosis, que significa conhecer pela apropriação, conhecer pelo envolvimento, conhecer pela convivência, conhecer pela experiência. A proposta, então, não é apenas saber a respeito de Jesus, é seguirmos a Jesus, é sermos guiados pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, sermos guiados pelo seu evangelho. A proposta é absorver o jeito dele, é absorver a visão dele sobre Deus, a visão sobre o mundo, a visão sobre as pessoas. Por isso, conheça Jesus e você vai avançar como você nunca imaginou. Portanto, você pode avançar o quanto você quiser, o quanto você se permitir avançar. Porque se você não quiser avançar, simplesmente não avançará. E você continuará com os mesmos incômodos interiores, lidando com os mesmos tropeços pessoais. Se você se contentar com o que se tornou, não dará um passo à frente. Mas, se você olhar para Jesus, verá a estrada que tem diante de si. Você verá as possibilidades que são grandes diante de você. Porque Jesus é o limite. Você pode aumentar as suas virtudes. Você pode diminuir os seus defeitos e os seus erros. Você pode se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente de sua vida, uma pessoa mais perceptiva sobre o que acontece ao seu redor, uma pessoa mais compreensiva com os outros, uma pessoa mais espiritual na presença de Deus, uma pessoa mais cheia de paz no coração. Então, mergulhe na realidade impressionante de Jesus. E você vai perceber o quanto você pode avançar e o quanto você pode se tornar uma pessoa melhor e o quanto sua vida vai ter mais leveza.